Imagine o seguinte, aquele que foi condenado por integrar uma organização criminosa, consta expressamente na sentença condenatória que ele integrava essa organização, ele não poderá progredir de regime. Vamos utilizar o exemplo da progressão. Não poderá progredir de regime se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ou seja, ele não poderá progredir, ele não poderá obter o livramento ou outros direitos, ainda que preencha o requisito do bom comportamento, da boa conduta carcerária, ainda que preencha o requisito temporal. E quanto à progressão, o artigo 112 da Lei de Execução Penal mudou bastante. Antes eram frações, tínhamos 1/6, 2/5, 3/5, agora a progressão de regime é baseada em percentuais, então mudou bastante a progressão de regime. E ao lado dessas mudanças entrou esse requisito que é para a progressão e para o livramento e também para outros direitos, quanto ao condenado por integrar uma organização criminosa ou por crimes praticados no bojo da organização criminosa. Ele não terá direito, ele não poderá progredir ou ir para o livramento condicional se existirem elementos probatórios indicando que ele ainda está vinculado àquela organização criminosa. E aqui eu até entendo que não cabe à defesa, não cabe ao apenado provar que ele não está mais atuando por aquela organização criminosa, mas sim a acusação, e aí no âmbito da execução penal não há propriamente acusação, mas há o Ministério Público, cabe ao Ministério Público provar que ele ainda atua por aquela organização criminosa. E aqui é até algo que pode passar pelo controle de constitucionalidade do STF, porque, dependendo do caso, talvez o indivíduo nunca consiga a progressão de regime. Ele cumpra a pena integralmente no regime inicial, naquele mesmo regime que ele iniciou a pena. E isso poderia ferir a individualização da pena. Óbvio que alguns vão falar que a individualização da pena é feita nesse caso justamente porque aquele que ainda atua por uma organização criminosa não poderá progredir de regime. Então ele terá uma vida mais difícil no cárcere do que aquele que não pertence, não atua por uma organização criminosa. Por outro lado, podemos pensar de outra forma, e aí uma forma ideal para a advocacia, que aquele que atua ainda por uma organização criminosa, se ele for proibido de progredir de regime ou obter o livramento condicional e permanecendo o tempo todo, por exemplo, no regime fechado, sem nenhuma condição de progredir para outro regime, de conseguir o livramento condicional, isso fere a individualização da pena, considerando que a individualização da pena está no artigo 5º da Constituição Federal. É direito do indivíduo, você não pode usar a individualização da pena para prejudicar o sujeito. Você pode usar a individualização da pena como um direito dele e não como um direito do Estado, um direito do Ministério Público. Não se trata disso. A individualização da pena é um direito individual, é um direito da pessoa. E por isso seria muito estranho, seria um grande absurdo utilizar a individualização da pena para justificar que o sujeito fique no mesmo regime, sem livramento, sem nenhum outro direito, até o final da pena. É pegar o direito dele contra o próprio indivíduo. Isso, na minha opinião, seria descabido. De qualquer forma, vamos aguardar como isso vai acontecer na prática e vamos aguardar também eventuais decisões da jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores.